Obrigado, meu amado irmão Obed, a liderança toda da igreja. Nós estamos fechando o nosso seminário hoje à noite, porque a gente vai continuar refletindo em alguns aspectos e alguns princípios que nós temos trabalhado desde ontem, né? Nós estamos aqui e tivemos um grupo muito bom, muito expressivo da igreja no sábado, e hoje pela manhã foi muito bonito. Eu tenho aqui o total de 65 pessoas que foram abordadas hoje em 45 minutos apenas. E dessas 65, 15 pessoas chegaram até o momento de repetir conosco uma oração, dizendo que Jesus é o Salvador. Nós não sabemos se elas realmente aceitaram, mas pelo menos elas sabem que Cristo salva, né? E a nossa missão é só dizer para as pessoas que Cristo salva. É uma missão muito simples, mas que o inimigo procura criar uma porção de dificuldades, a nossa própria natureza humana, né? Mas eu tenho muita gratidão a muitas pessoas que trabalharam, o irmão Mário, a esposa, toda a sua equipe aí da proclamação e tantas outras pessoas que se envolveram para que fosse possível esse nosso seminário. Que Deus possa abençoar cada pessoa, o pessoal da multimídia, o pessoal dos cânticos, e o pessoal da cantina, todo mundo trabalhou feliz, né? É muito gostoso servir ao Senhor. Mas nós vamos continuar então agora meditando na palavra de Deus. Vamos ver se vai funcionar direitinho aqui o nosso aparelhinho. Funcionou bem, obrigado. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja vitoriosa. E é um texto que nós vamos ler do Velho Testamento, e o profeta Oséias, aqui está o nosso texto, Oséias capítulo 14, versículos de 1 até 6. Podemos fazer uma leitura uníssona? Tá? Vamos fazer bem bonita? Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade dele e os mararei de todo o meu coração, pois minha ira desviou-se dele. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como o cedro do Líbano. Esse é o texto que nós estaremos meditando nesta noite. Jesus Cristo, acho que está sem movimento, né? Aqui os slides nossos, eu tenho movimento, vai aparecendo cada vez, aí vai aparecer tudo de uma vez. A gente não sabia que estava com esse problema, né? Cadê o pessoal aí da mídia? Cadê o irmão? Saiu? Vai ter que ficar assim mesmo, né? Mas era para aparecer só uma frase. O irmão faz de conta que não está vendo a outra de baixo, tá? Porque é uma sequência, né? Mas o que nós estamos dizendo é que ninguém ama mais a igreja do que o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele ama muito, porque Ele mesmo a estabeleceu, Ele é o seu fundamento, Ele é o seu sustentador, e Ele tem sustentado a igreja ao longo da sua história. Ele tem sustentado esta igreja para a sua glória, para o seu louvor. Apesar de sabermos que o Senhor é o seu fundamento, o seu sustentador, sabemos também que temos provações.
Jesus Cristo já nos preveniu sobre isso, né? Ele disse exatamente isso. Pode ler comigo? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Satanás, ele está desesperado para destruir a igreja. Você sabe que o Satanás e todo o poder das trevas, né? O inimigo, Satanás, ele não é onisciente. Você sabia disso, né? Deus só é onisciente. O diabo não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas, ele não sabe futuro, ele imagina. E eu costumo dizer que o Satanás é um bom psicólogo, porque ele percebe de longe o que você está pensando. E ele trabalha em relação àquilo que ele sabe que pode mexer na sua mente. Mas o Satanás não é onisciente. Eu tenho para mim que o diabo ainda continua acreditando que vai destruir a igreja. Porque ele luta com as mesmas forças de todos os tempos e vai continuar lutando para destruir a igreja. Mas nós temos a promessa de Jesus Cristo sobre isso, né? Lembra desse texto? Pode ler? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto está falando duas coisas. Primeiro, a vitória da igreja é antecipada, já está garantida. Mas esse texto fala outra coisa também para a gente, que o diabo não vai desistir. Ele vai perseverar. Aliás, se a gente pode aprender alguma coisa com o diabo, é aprender a perseverança. Porque o nosso inimigo, ele é perseverante demais, ele não desiste facilmente como nós facilmente desistimos. Nós vamos então pensar nesse texto que acabamos de ler e extrair algumas lições práticas para a nossa vida. E nós vamos iniciar pensando um pouco no contexto em que esses versículos estão inseridos. E só para a gente lembrar e entender todo esse momento que o povo de Israel vivia, o povo de Israel vivia um tempo de afastamento e desobediência. Essa é a verdade que o povo de Israel estava vivendo naquele momento, quando o profeta Oséias está se referindo nesse texto aqui. E aqui nós temos o versículo 1 falando exatamente o que acontecia. Pode ler comigo? Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Aqui nós temos um convite de Deus, através do profeta, convidando o povo de Israel a se voltar para Deus, porque eles haviam realmente se afastado de Deus. E o que causou esse afastamento é o pecado. Agora, nós temos mais especificamente a indicação por qual era o pecado de Israel, basicamente naquele período. E o versículo 3 explica qual era esse momento. Vejam aqui, eles então, depois de ser convocados por Deus, para que voltassem, se arrependessem, eles agora sim arrependidos diziam no versículo 4, não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos. O que eles estavam realmente dizendo nesse versículo aqui, é que eles estavam arrependidos de ter colocado a sua confiança no exército, no poder militar da Síria. No momento quando eles estavam em luta, em guerra, eles, ao invés de confiar no Senhor, eles buscaram refúgio no poder militar da Síria, na época, que era um poder militar muito forte, e eles deixaram de fixar o seu olhar no Senhor para fixar no poder militar da Síria. E agora ele está dizendo, não, agora vai ser diferente, daqui para frente, nós não vamos mais confiar na Síria e nem vamos montados em cavalo. Portanto, o povo havia deixado de fixar o seu olhar no Senhor para focalizar em outro lugar. Esse texto aqui está falando do povo de Israel, mas ele é aplicável à igreja de hoje, porque, na realidade,
como nós podemos ler, isso está muito claro para nós em Gálatas, capítulo 6, verso 16, sobre o novo Israel de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Portanto, esse texto tem tudo a ver conosco hoje. Uma igreja vitoriosa, tanto como o povo de Israel, naquele momento que eles se tornaram vitoriosos, porque mudaram de atitude, nós, como igreja, também precisamos ter uma atitude diferente. Para ser uma igreja vitoriosa, é aquela igreja, portanto, que mantém o seu olhar bem firme no Senhor Jesus. Só Ele, só nele nós confiamos. E aqui nós temos um verso bem conhecido, leiam, por favor. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Isso significa depositar a nossa confiança inteiramente do Senhor. Eles falaram, não vamos mais montados em cavalos. Mas lá, lembra do Salmo? Lembra do salmista, quando ele falou sobre isso? Pode lembrar comigo? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles tiveram um grande equívoco quando pensaram, buscaram um refúgio nos poderes da Síria, nos cavalos da Síria, mas nós confiamos no Senhor. O povo, portanto, agora arrependido, volta o seu olhar para o Senhor, e arrependidos eles mudaram de atitude. E nós vamos ver alguns resultados, é exatamente isso que nós estamos aqui analisando, alguns resultados dessa mudança de atitude. O povo agora volta a fixar o seu olhar no Senhor, e nós vamos ver algumas coisas que esse texto fala para nós a respeito da consequência natural quando você fixa o seu olhar no Senhor. É para você, é para mim, meu irmão, esse texto aqui. Você vai ver que coisas maravilhosas que Deus faz quando você confia nele, confia na sua graça e na sua misericórdia. Aqui está a primeira que nós vamos observar, o versículo 5. São figuras muito bonitas. Eu não sei se você já tinha observado esses detalhes, mas é algo realmente que trouxe muita alegria ao meu coração quando eu comecei a meditar sobre isso. Deus está dizendo para o povo de Israel que havia mudado de atitude, por causa dessa sua atitude de mudar o seu foco. E a gente falou muito isso no seminário aqui. O primeiro dentinho, a gente tem muito problema de ficar cuidando dos outros dentinhos da engrenagem, tem que colocar o primeiro, o foco que é o Senhor na nossa vida. E Deus então diz aqui para Israel, pois então eu serei para Israel como orvalho. Essa é a primeira figura que nós vamos analisar. Quando Deus diz para Israel que seria para Israel como orvalho, é uma figura de linguagem que aparece muitas vezes no Velho Testamento. E se você for analisar, pegar aí uma concordância ou procurar na internet, você vai encontrar muitas referências no Velho Testamento sobre o orvalho. É uma figura que sempre está relacionado à bênção de Deus e sobretudo, à fertilidade. E aí a gente pode lembrar esse texto aqui, lá de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 13, quando Moisés estava ali abençoando a tribo de José. E ele disse isso para a tribo de José como bênção. Pode ler? A sua terra seja abençoada pelo Senhor, como orvalho precioso do céu. A gente sabe que isso aqui é uma bênção, né? O orvalho, mas quando a gente começa a pensar um pouquinho mais sobre o que isso realmente significa, nós temos outros textos que fazem referência a este orvalho, e um deles é muito conhecido de todos nós. Você deve lembrar, qual o texto que você lembra que fala do orvalho? Alguém lembra? Tem um texto lindo que a gente gosta muito. Lembra desse aqui? Ó, quão bom e quão suave, pode ler? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião,
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O orvalho estava sempre relacionado à bênção de Deus, em vários textos bíblicos. E o que significa realmente o orvalho da graça maravilhosa de Deus derramado sobre nós? É maravilhoso. Esse texto aqui é interessante fazer, eu tenho um sermão específico sobre esse texto, e eu fiz um estudo sobre esse orvalho do Hermon, e o Monte Hermon é uma cordilheira majestosa localizada no extremo norte de Israel. É a montanha mais alta de toda a região, e os picos desta montanha estão quase que permanentemente cobertos de neve, porque é muito alto, e a maior parte do ano os picos estão com neve, e aquela neve derrete e sai banhando e tornando fértil toda a região. Esse aqui é o orvalho, é o orvalho de Hermon, por isso que diz aqui, ó, o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. É o orvalho, portanto, da graça, da bondade, da misericórdia. E a gente conhece bem essa figura do orvalho, né? Todo mundo já viu o orvalho? Eu faço a minha caminhada todo dia no jardim da praia, eu caminho 10 quilômetros todo dia. E é muito gostoso ficar observando e olhando as coisas que Deus cria. E dá um caminho mais ou menos 1h30. Meu irmão, é um tempo delicioso. Eu vou só recitando textos bíblicos. Eu tenho muitos textos decorados, muitos textos inteiros, salmos, textos. Eu já falei isso para os irmãos aqui, né? E decorei todinho o sermão do monte inteirinho, capítulos 5, 6 e 7. É uma delícia, meu irmão. O diabo não tem espaço, não dá espaço para o diabo. Ele tenta e não dá espaço. A minha cabeça, eu estou há 2 anos, você sabe o que eu estou fazendo há 2 anos? Recapitulando, 2 anos recapitulando. Agora eu estou recapitulando com a carta toda de 1 João. Eu decorei toda a carta de 1 João, capítulo 1, 2, 3, até 5 capítulos. Então, meu irmão, uma coisa que eu gosto de olhar é exatamente esse orvalho. Eu caminho cedinho, e a graminha toda com aquele orvalhozinho gostoso, tudo molhadinho, né? É bênção de Deus, irmão. O orvalho está sempre relacionado à vida, e relacionado à fertilidade, sobretudo. E quando nós pensamos nesse orvalho, que torna o terreno, além de bastante vida, mas também fértil e frutífero. Isso aqui é importante a gente destacar. Isso aqui é o contraste, né? Contraste com a terra seca, contraste com o deserto, aquela terra rachando-se por causa de tanta secura. Portanto, irmãos, nós somos esta igreja orvalhada com esta graça de Deus. Isso significa que Deus deseja que nós sejamos uma igreja assim, coberta com o orvalho da graça de Deus, uma igreja viva, uma igreja produtiva, uma igreja frutífera. E aqui nós sabemos que Deus tem nos escolhido para algo muito especial. Vamos ler esse versículo aí? Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Meu irmão, Jesus chegou para uma figueira, não tinha nenhum figo, e ele simplesmente amaldiçoou e ela secou de cima e embaixo. Por que você acha que Jesus fez isso? Será que não tinha tantas outras figueiras que estavam sem fruto? Era tempo de fruto? Não importa isso, meu irmão. O importante é a lição que Jesus queria dar. O que ele estava dizendo para os discípulos? A árvore que nasceu para dar fruto tem que cumprir o seu propósito.
Meu irmão, você nasceu para ser frutífero, meu irmão. Há muitos crentes que passam a vida toda sem levar uma pessoa a Jesus Cristo. E esse texto de João 15 está falando de frutos, são vidas mesmo. É a reprodução. Toda fruta tem semente, porque toda fruta está capacitada por Deus para gerar um outro fruto igualzinho a ela. Todo crente tem o poder de Deus para gerar um outro crente, ser um instrumento de Deus. Nós que precisamos, como Igreja de Cristo, ser assim, frutíferos para a glória do Senhor, porque Ele nos nomeou, nos escolheu para que nós sejamos assim, frutíferos, abundantes, vivos para a glória do Senhor. Mas vamos ver a segunda figura, é muito bonita a segunda figura que aparece. Florescerá como lírio, tudo como consequência de uma igreja que se volta para o Senhor, colocando ali como o Senhor. Essa aqui é a segunda figura que aparece, que é o lírio. As igrejas que se mantêm olhando para Jesus, ao invés de olhar para qualquer outro lado, mas mantém o seu foco no Senhor, ela não é somente orvalhada com a graça de Deus, mas também ela terá a formosura de um lírio. Olha que beleza! Você não se encanta com uma flor dessa? Ou se encanta? Como é que Deus fez tudo com tanta perfeição? Deus é maravilhoso demais. Agora, quando você olha para a beleza, a formosura desta flor, Jesus Cristo quer fazer da sua igreja um adorno assim, meu irmão. A sua vida. Nós falamos muito sobre isso aqui no seminário. Eu sou a igreja, segunda, terça, quarta, você é a igreja, você é o corpo de Cristo, segunda-feira, amanhã você vai ser a igreja lá no seu trabalho, lá no ônibus, lá no trem, lá na padaria, onde você estiver amanhã. E você precisa ser esse lírio, meu irmão, esse adorno de Deus aonde você vive. É isso que Deus deseja de nós, essa igreja aqui, lá de Efésios. Leiam comigo, igreja gloriosa. Bonito esse versículo, né? Só que a gente lê esse versículo sempre pensando numa igreja fora da gente. A igreja gloriosa, igreja. Espera aí, meu irmão, é igreja não, é você, é você. Igreja tem nome. Qual é o nome da igreja? Odilon. Cadê o pessoal que participou do seminário aí? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Bem forte. Quem é o cabeça da igreja? E quem é a igreja? Odilon. Eu sou a igreja, você é a igreja, meu irmão. Fala o seu nome. Quem é a igreja? Odilon. Fala o seu nome. Quem é a igreja? Odilon. Quem não falou, porque não quer ser igreja de Cristo. Olha aqui. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque quando você coloca esse versículo aqui, o seu nome, você muda esse versículo completamente. Você vai colocar o seu nome no lugar da igreja, para você ver como fica esse versículo. Aqui fala que Jesus deu a vida para a igreja para fazê-la pura. Uma igreja gloriosa. Eu vou colocar aqui, Odilon glorioso. Odilon sem mácula, sem sujeira. Odilon sem ruga, nem coisa semelhante. Mas um Odilon santo. Um Odilon irrepreensível. Irmão, isso é muito sério. Você pode falar comigo, colocando o seu nome nesses lugares? Vamos lá? Odilon glorioso. Odilon sem mácula. Odilon sem ruga, nem coisa semelhante. Mas um Odilon santo e um Odilon irrepreensível. Mudou, né? Mudou. Meu irmão, é isso que Deus quer que você seja na segunda-feira, na terça, todos os dias da semana. Uma igreja que é a formosura do lírio. Os crentes que fixam o seu olhar no Senhor, cujas vidas são inteiramente comprometidas com Ele.
serão adornos aonde estão vivendo. E a grande pergunta que a gente faz: você tem sido essa vida bonita que Deus deseja que você seja, meu irmão? Como é que as pessoas com quem você vive, convive diariamente, veem você? Deus quer que nós tenhamos vidas que enfeitem o ambiente onde vivemos. Deus quer que você seja mesmo um lírio ali no seu escritório, no trabalho, na escola, na sua faculdade, no seu ônibus, no posto de gasolina, na sua vizinhança. Isso não é teoria não, meu irmão, é verdade. Jesus Cristo morreu para fazer a igreja assim pura, e a igreja é você, sou eu, somos nós. Vidas que glorifiquem, pessoas que sejam reflexo da beleza de Cristo, pessoas que refletem a mansidão de Jesus lá onde você vive, lá na sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. A mansidão de Jesus, aqueles que refletem a beleza e o perdão de Jesus. Oh, Jesus! Refletem a humildade de Jesus. Como nós temos uma tendência de ser presunçosos. Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde, disse. Que sejamos reflexo desse amor. Há um cântico que os irmãos devem conhecer, os mais antigos aí, né? Que a beleza de Cristo, conhece esse cântico, né? Vamos tentar cantar? Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Eu acho lindo esse cântico, né? Refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. É muito triste, irmão, saber que apenas 3 a 5% dos crentes dão testemunho efetivo da sua fé durante a semana. Essa é uma estatística triste. Apenas 3 a 5% dos crentes dão testemunho efetivo da sua fé de segunda a segunda. Isso significa que nós não estamos sendo esse lírio, esse perfume. O perfume vai falar mais tarde, mas agora essa formosura que é Jesus Cristo na sua vida diária. Precisamos voltar ao cristianismo primitivo, lá na igreja do seu início. E veja como é que a igreja primitiva vivia. Leiam. Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Esse aqui é vida cristã, meu irmão. É todos os dias, não é só domingo. Segunda, é lá todos os dias, no templo, nas casas, em todo lugar, ensinando, anunciando Jesus. Grande maioria dos crentes tem vida cristã dominical. Domingo exaltam o Senhor, louvam o Senhor, cantam alegremente, mas na segunda se escondem, na terça se escondem. Precisamos de um grande avivamento no Brasil. Precisamos de um avivamento. Não é avivamento de movimento ou de barulho, é avivamento de vidas no altar, de seriedade na sua relação com Deus. Você que participou do seminário VTI aqui, certamente Deus tem falado muito ao seu coração sobre a seriedade desse relacionamento com o Senhor. Mas além do orvalho, além do lírio, tem mais um resultado lindo que vai acontecer. Como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Qual é a figura aqui? A figura do cedro. Cedro do Líbano são imensas árvores, troncos enormes, raízes profundas, lá do Líbano.
uma referência aqui à firmeza inabalável que Deus quer que nós tenhamos como igreja. Já parou para pensar sobre isso, meu irmão? Está falando sobre raízes profundas. A tempestade chega constantemente na nossa vida, mas aquele que confia no Senhor não se abala, porque é um cedro. Mas também tem a figura aqui do monte, lembram? Leiam comigo. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não é um montinho qualquer não, meu irmão, é uma montanha. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. É a figura do cedro. A outra figura também que nós conhecemos bem, que é a eterna palavra de Deus. Lembram desse texto? Leiam comigo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É assim que Deus quer que a igreja seja, com raízes muito profundas para resistir todo tipo de vendaval que vem sobre nós. É assim que Deus quer que você seja como crente, meu irmão, tenha raízes profundas e que não deixa se abalar pelas coisas. Plantinhas rasteiras, trepadeiras, sobem rapidamente, crescem rapidamente e desaparecem tão rápido quanto surgem. Mas cedro não se move, cresce. Alguém conhece cedro? Alguém já viu um cedro? Nós tínhamos na nossa casa, lá no interior, um cedro, mas era uma árvore linda demais, no nosso quintal, era um quintal grande. E eu sempre gostei de admirar aquele, mas era um tronco enorme, era uma árvore enorme, meu irmão. Mas essa aqui que nós estamos falando do Líbano ainda é maior do que aquela que eu tinha lá em casa. Deus deseja que a igreja seja assim, uma igreja com raízes profundas à beira do rio. E aqui, meu irmão, é uma coisa que a gente falou também no seminário, como o nosso povo lê pouco a Bíblia. 85% dos crentes nunca leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. Nosso povo não lê Bíblia, nosso povo não sabe Bíblia. Meu irmão, se você está nesses 85% que nunca leu a Bíblia, faça um propósito hoje, meu irmão. Comece a ler a Bíblia hoje à noite. 3 capítulos. Se você ler 4 capítulos por dia, ou a começar hoje, você vai ler a Bíblia toda até o final de setembro do ano que vem. Faça um propósito, meu irmão. Se você não fizer um propósito, você não vai ler, não. Se eu não fizer um propósito, eu não leio a Bíblia todo dia, não, meu irmão. Mas eu tenho uma decisão, eu tomei uma decisão há muitos anos atrás, que eu leria a Bíblia todos os anos. Terminei agora em setembro. Comecei, eu quero ficar sempre 5 dias adiantado. Eu quero estar sempre 5 dias adiantado. Nunca quero fazer esse negócio de... Os irmãos que usam a leitura aí pela internet, né? Tem lá um recurso que você pode recapitular, né? Então, você está atrasado, eu vou recapitular e volta tudo para trás. Eu não quero fazer isso, não. Eu não quero fazer isso. Meu irmão, estamos falando aqui sobre água, esse rio e essa árvore à beirada do rio. Os tempos são difíceis. Jesus já nos preveniu também, além das aflições, que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará, a iniquidade vai aumentar. É ou não é? Será que já está acontecendo ou não? Meu irmão, eu acho que estamos já no fim do tempo já. Que coisa horrível que está acontecendo no mundo, meu irmão. Eu fico pensando o que vai acontecer com a minha bisnetinha que vai nascer agora. O que vai acontecer com a minha bisnetinha, meu bisnetinho? Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Onde estamos indo neste mundo, nesse pecado, meu irmão? Verdadeiros avalanches, furacões, tsunamis de imoralidade, de perversidade, de corrupção, todo tipo de malignidade. Há uma inversão total dos valores, irmão. O que presta
não vale nada, e o que vale, alguma coisa não presta. É assim que nós estamos vivendo, meu irmão. Quer ganhar horário nobre na televisão, especialmente na Globo? Faça uma porcaria bem grande, você vai ganhar destaque. Faça algo nobre, ninguém vai notar. É assim ou não? Eu estou falando alguma mentira? Está percebendo onde está indo a família? Onde que é ainda a família, meu irmão? Oh Deus, tem misericórdia. Meu irmão, se você não tiver raízes firmes, se a igreja de Cristo não tiver raízes firmes, nós não resistiremos. Precisamos ter raízes como o cedro do Líbano para resistir os ventos de doutrina. Cada dia surge uma doutrina nova. E qualquer heresia que alguém levanta, haverá seguidor. É verdade ou não é? Modismo de todo tipo, surgindo a todo tempo, heresia de todo tipo e tantos outros ataques ferozes do inferno contra a igreja. Mas, temos da palavra que é o poder de Deus, e o avivamento vem através da palavra. Leia comigo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cuidado com essas coisas que eu já falei. E aqui nós temos o versículo de hoje de manhã, lembram? Lembram? Vamos ler? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Qual é a palavra aqui para mais que vencedores? Hyper Nike, fale comigo, eu sou Hyper Nike. Eu sou Hyper Nike. O que é Hyper Nike? Mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores, porque nossas raízes estão firmadas aqui. É isso aqui, meu irmão. Se você não está firmando a sua raiz aqui, você está sem raiz, você está com uma plantinha rasteira, trepadeira. É trepadeira. Meu irmão, tem que firmar aqui a palavra. Mas vamos terminar. Estou terminando. Aí nós temos aí, versículo 6, fala da fragrância como a do cedro do Líbano. O que está em destaque aqui é a fragrância. Fragrância do Líbano refere-se ali a uma região do Líbano com muita vegetação, com muito verde, com muitos cedros, com muitas flores, que exalam um perfume, um aroma gostoso. Você sabia que não dá para esconder o cheiro? Ou dá? Você consegue esconder o cheiro? Se eu derramar um vidro de perfume aqui, você vai sentir lá fora, lá longe. Impregna, vai impregnar todo o nosso ambiente. Cheiro não dá para esconder. Você, meu irmão, quando está fixando o seu olhar no Senhor, você é uma fragrância de Cristo. Oh, glória! É uma bênção de Deus. Isso aqui é bênção do Senhor para aqueles que deixam de fixar o seu olhar nas outras coisas e firmam o seu olhar no Senhor. Essa igreja aqui tem sido uma fragrância do Senhor ao longo da sua história. O seu perfume tem espalhado por várias partes do mundo. Porque muitas pessoas que foram salvas aqui através dessa igreja, que hoje estão em outros lugares e que estão espalhando o aroma do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos esse versículo aqui, pode ler comigo? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos um aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Privilégio ser aroma de Cristo. Você é cheiro de Cristo, meu irmão. E é privilégio, mas também é responsabilidade. As pessoas que vivem com você no seu dia a dia podem sentir o perfume de Jesus? Você sabia que Jesus tem cheiro? Tem? Qual é o cheiro de Jesus, você sabe?
o cheiro de Jesus. As pessoas sentem aquele cheirinho gostoso de amor, aquele cheirinho gostoso de mansidão, aquele cheirinho gostoso de caráter, de honestidade. Todas as qualidades de Jesus você precisa deixar exalar o perfume. Será que nós todos aqui temos sido esse perfume de Cristo? Você, esposa, marido, filhos, pais, amigos, vizinhança. As pessoas podem sentir o perfume de Jesus em você. Você sabe que o inimigo procura fazer tudo para eliminar o cheiro de Jesus na sua vida. Há um texto lá de Salomão, sábio, Eclesiastes, diz que um pouco de tolice, um pouquinho de... Como é que diz o texto mesmo? Eu esqueci o texto, não está aqui, isso aqui está fora do meu script aqui. Mas diz que um pouquinho de algo que cai sujeira no perfume anula todo o perfume do perfumador. Se cai um besouro dentro do perfume, aquela química vai tudo para o bicho e começa a exalar mau cheiro. Isso é o pecado, meu irmão. O Senhor Jesus quer que você seja um perfume. O diabo tenta anular, entrando o pecado na sua vida, apodrecendo, meu irmão, a sua vida. E você começa a exalar mau cheiro na sua maneira de viver, na sua maneira de falar. Mas nós somos mais que vencedores, né? Nós somos vitoriosos em Cristo. Esta igreja é uma igreja orvalhada com a graça de Deus. Você, meu irmão, é um crente orvalhado com a graça de Deus. Você e todos nós aqui temos um adversário que quer tentar nos anular, quer tentar anular a nossa fragrância, mas resistir ao diabo? Meu irmão, ele fugirá de vós. Nós temos esse orvalho maravilhoso da graça. Nós temos a beleza do lírio que encanta, a firmeza do cedro, raízes profundas e o perfume que se espalha. Que Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe você, meu irmão. Eu agradeço a oportunidade, querido irmão Obed, a liderança, irmão Mário, por me permitir estar aqui com a igreja nesses dias. E que Deus possa fazer você realmente uma igreja assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Leve folheto. Tem folheto aí para o pessoal? Leva folheto, leva 7 folhetos. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com o número 7, não. 7, mas eu, de vez em quando, eu faço uma campanha nas minhas igrejas, onde eu tenho pastoreado, eu faço um pacotinho de 7 e dou para todo mundo 7 folhetos. E você fala, você vai orar a Deus, pedir, Senhor, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de falar pelo menos a cada uma pessoa pelo menos cada dia. E Deus vai te dar essa oportunidade. Se você estiver querendo a oportunidade, Deus vai te dar. Aliás, Ele dá um monte, é que a gente não percebe, né? Então, meu irmão, seja essa igreja cada dia dessa semana. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe.